Olá! Agora nós vamos para a fase do relatório. Não tem como, depois de todo esse trabalho executado, todo esse estudo, você não ter acesso ao relatório que você precisa entregar para o seu solicitante. Nós vamos ver aqui dois tipos de relatório, o relatório sintético e o relatório analítico. O relatório sintético, ele tem gráficos e ele é mais fácil de visualizar. Bateu o olho, já sabe ali qual que é o perfil e as competências. No caso do perfil analítico, aí a pessoa tem que ler. Geralmente, eu indico que para funções mais simples se use o perfil sintético, que é uma planilha, depois você transforma em PDF. O perfil analítico eu costumo indicar para cargos mais gerenciais, onde a gente precisa ter mais informações realmente sobre o candidato. Então, nós vamos agora ver aqui, vou mostrar para vocês como funciona o perfil sintético. Bom, essa planilha ela vai estar disponibilizada para vocês. Nessa parte aqui em cima que vocês estão vendo em branco, eu costumo colocar logo da empresa que solicitou. Aqui eu coloco o nome do candidato, a loja, a unidade ou filial a qual se refere essa solicitação. Aqui eu coloco a função da pessoa, a data em que eu fiz o perfil, a pessoa que solicitou e quem fez a análise. No campo de competências, eu tenho aqui vários tipos de competência. Aqui, por exemplo, comprometimento. Nós aprendemos como identificar comprometimento, que é pela distância da assinatura. Mas o que eu fiz aqui? Um esqueminha bem prático para você conseguir atribuir a nota sem precisar ficar procurando pelas características no livro ou em outro lugar. Primeiro, eu vou explicar para vocês como é esse esquema de notas aqui. Nós temos aqui notas de 1 a 4. Número 1 não atende a esse requisito. Número 2 é um nível razoável dessa competência. Número 3 está na média e número 4 acima da média. Nesse campo aqui eu coloquei bastante competência. Se eu seleciono aqui, no final das contas, nós tivemos 10 competências. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 competências. Dessas 12 competências, se eu fosse, por exemplo, multiplicar por 4, eu teria 58 pontos aqui no final. Por que eu preciso saber disso? Porque aqui tem uma fórmula. Nessa fórmula eu tenho que fazer uma forma em que a divisão desse valor, a soma daqui, seja dividido pelo ponto total se essa pessoa levasse toda a pontuação, no caso 100%. Então, se ela levasse pontuação total, seria 48. Mas, vocês vão colocar, vou zerar aqui, vocês vão colocar igual, vão selecionar esse campo, dividido por 48, que é a pontuação que eu já sei que seria o total se tivesse nota completa. O que significa esse campo? O percentual de adesão dessa pessoa, né, pelas competências totais em relação ao cargo. Nesse caso aqui, eu deixei 12 competências, porque vocês podem precisar de algumas que já estão prontas aqui, mas vocês podem excluir. Vamos dizer que esse trabalho não precisa de trabalho em equipe. Você pode excluir. Não precisa de inteligência emocional. Vocês podem excluir. Mas aí a soma total vai para 40, então vocês precisam voltar aqui e mudar a pontuação. Essa pontuação daqui, depois do dividido, tem que ser coerente com a quantidade de pontos totais se levasse 4 em tudo. Vou voltar aqui, vou inserir os outros campos, vou deixar as outras competências, porque aqui está um pulo do gato. O que eu deixei pronto aqui para vocês? Por exemplo, comprometimento. Vocês só vão passar o mouse em cima e vocês vão ver aqui quais são as características grafológicas. Essa letra é ascendente, rápida, combinada, dinâmica, assinatura igual ou maior que o texto, assinatura próxima ao texto, assinatura sublinhada, organizada, ou tem barra do T alta. No caso de a pessoa ter todas as características, ela teria a nota 4.
Não vou colocar a redação correspondente a essa análise, porque ela tem nome, ela tem dados e a redação é considerada um documento sigiloso. Mas essa pessoa levou nota 2. Como que eu cheguei no 2? Quando eu abro aqui e vejo todas essas características, eu vou contando quantas ele tem. E vejo se ele tem mais para sim, mais para não. É como se eu dividisse essa quantidade de informação aqui por 4 para eu encontrar aí uma nota média. Daí aqui eu tenho organização. O que precisa para ser organizada? Ter margem estruturada, parágrafo bem definido, legível, clara, pontuação boa, pingos nos is, cortes do T, acentuação. A pessoa precisa ter um grau de atenção nos detalhes para ser considerada uma escrita organizada. Uma coisa importante sobre parágrafos bem definidos. Os parágrafos bem definidos significa que a pessoa tem um bom planejamento da rotina e do tempo. Se a pessoa tiver mais de 3 parágrafos, isso quer dizer que ela tem uma excelente organização. Daí o tamanho dos parágrafos vai indicar a proporção. O primeiro parágrafo significa quando ela recebe a ordem, recebe a instrução. E aí, se for um parágrafo muito grande, quer dizer que ela demora para compreender a atividade. Daí, se o parágrafo do meio estiver pequeno, quer dizer que ela tem facilidade em desenvolver. Se o parágrafo do meio estiver equilibrado, quer dizer que ela gasta o mesmo tempo em todas as fases. E se o último parágrafo for pequenininho, quer dizer que a pessoa não precisa ficar conferindo o que ela fez, ela só visualiza, ela revisa e manda para frente. No caso, se a pessoa tiver um parágrafo final muito longo, quer dizer que ela demora para concluir uma ideia, ela demora para finalizar, ou ela revisa demais antes de entregar. Gestão do tempo, a mesma lógica. Parágrafos bem definidos, mínimo 3 parágrafos. Relacionamento interpessoal, organizada, espaçada, arejada, movimento controlado, dinâmico, efervescente, propulsivo, limpa, legível, sinuosa. Nessa mesma lógica, vocês vão atribuir pontuação para todas as competências. Qual que é a importância de ter as competências? Cada cargo que vocês escolherem para a pessoa, ou cada cargo, na verdade, que vocês forem colocar a pessoa para concorrer, vocês vão ter que ter essas competências bem definidas. Por exemplo, num cargo relacionado à contabilidade, tem que ter boa atenção concentrada, a pessoa tem que ter atenção aos detalhes, essa pessoa tem que fazer um bom gerenciamento do tempo, ela não pode perder prazo. Dentro dessas características, qual que é a competência que eu preciso aqui? Vou precisar de organização e gestão do tempo, são os principais. Então, vocês não podem excluir isso aqui da análise de uma pessoa que vai para a contabilidade ou acabar exercendo alguma profissão muito detalhista, o que pode comprometer. Iniciativa. Costuma ser uma competência de liderança ou de pessoas que são supervisoras, coordenadoras, pessoas que trabalham com equipe ou fazem gestão de equipe. A comunicação assertiva, bem característico do vendedor, por exemplo. Um atendente de call center, etc. Dentro dessas competências, vocês vão selecionar as competências que fazem sentido para essa vaga. Vocês vão excluir as que não fazem sentido, porque isso compromete a nota. No final, vocês encontram aqui qual que é a adesão. No caso dessa pessoa aqui, ela era para uma função simples, que era de operadora de caixa. O que eu posso retirar daqui? Relacionamento interpessoal, poderia retirar? Até poderia, mas se essa pessoa do caixa tiver que fazer algum trabalho relacionado com outros vendedores ou tiver que fazer algum contato com o cliente, eu não posso excluir relacionamento interpessoal. E aí, nesse caso, é muito importante vocês saberem quais são os detalhes da vaga e a dinâmica da empresa. Uma pessoa no caixa pode ter flexibilidade? Ou será que ela precisa de flexibilidade? Não. Vamos tirar. Eu acho que o que ela menos pode ter é flexibilidade, porque conta não faz curva. Essa pessoa precisa de iniciativa, inteligência emocional? Vou retirar só para fazer com vocês aqui o relatório. Então, eu tenho aqui quantas competências? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9 competências, o que eu vou colocar aqui? Vou dividir por 36. Porque a somatória se
se tirasse tudo, nota 4. Vamos dizer que ela fosse aqui muito comprometida, relativamente organizada, está na média, faz boa gestão do tempo, relacionamento interpessoal razoável, um trabalho em equipe razoável, comunicação assertiva 3. Vejam que ele vai mudando de cor para ficar bem simples, para vocês visualizarem aqui as competências e o grau que essa pessoa está. Ela tem vontade e motivação? Ela tem, mas o foco do cliente dela é 2. Vejam que aqui a nota foi para 66. Nesse caso, essa pessoa tem aderência, eu já deixei aqui uma fórmula, uma organização da informação, que toda vez que tiver verde ou azul, essa pessoa tem aderência para a vaga. Aqui embaixo eu coloco 2 pontos positivos e no máximo 2 pontos para a pessoa melhorar. Daí o gestor ou a pessoa que vai analisar, ela vai verificar essa informação e ela vai pensar se realmente vale a pena ou se tem que desenvolver muita coisa nessa pessoa. Nesse ponto aqui, vou zerar. Vamos dizer que essa pessoa tenha um grau de agressividade número 3. A lógica daqui também é de 1 a 4. Número 1 é muito baixo, número 2 razoável, número 3 já é considerado alto e número 4 inadmissível. Vamos dizer que essa pessoa seja muito ríspida, muito agressiva, mas ela é super sincera. Uma pessoa relativamente estressada e tem oscilação emocional. Vejam que aqui também muda de cor. Essa pessoa, para mim, a qualidade do risco que ela oferece já é muito alta para esse tipo de função. Pessoas que têm um grau de agressividade muito alto em funções operacionais significa problema. Então, essa pessoa aqui, pela personalidade de risco, ela já seria descartada. Mas se aqui fosse aqui eu deixar em branco, e aqui número 1, essa pessoa seria uma pessoa tranquilamente, uma pessoa fácil de lidar. Daí eu tenho aqui comportamento geral. Rigidez, nós encontramos na escrita, sim ou não? Essa pessoa tem tensão? Essa pessoa é hostil? Como que eu encontro hostilidade? Muito espaçamento entre palavras, as palavras com ângulo, muito ângulo, o egoísmo também, muito ângulo, e a ilha do ego, que são letras que ficam isoladas no meio do texto. Como que eu encontro a submissão? Pessoa com zona média muito pequena em relação ao texto. Isso quer dizer que ela é submissa. Um outro ponto importante aqui na submissão, quando a pessoa, quando ela mistura maiúscula com minúscula em palavras que era para ser tudo minúsculo, é um sinal de submissão. Uma pessoa prepotente, letra invasiva. A pessoa invade a letra para cima, invade para baixo e faz letras maiúsculas muito grandes, elas são prepotentes. Reatividade e defensividade tem a ver com a naja. Reatividade, letras sujas, letras com a zona superior e inferior também muito exacerbadas e presença de muitos ângulos. Defensividade, a naja, o sentimento de inferioridade, assinatura menor que o texto, ambição desproporcional, quando tem a zona inferior muito grande, desproporcional ao texto. Visão estreita, quando a pessoa faz a redação inteira com um parágrafo só, no máximo 2. E o invasivo é o que a gente estudou realmente. Na descrição, para finalizar, como que eu realizo e como que eu indico para vocês fazerem. Vocês vão pegar aquelas frases isoladas que estavam aqui no cantinho direito dos slides. Então, se tem lá, por exemplo, pessoa agressiva ou rispidez, vocês vão relatar com uma frase, um complemento. Presença de rispidez, o que quer dizer que em uma conversa a pessoa está sempre pronta para responder, às vezes sem se importar com o sentimento, com a emoção do outro. Então, são frases em que vocês vão pegar um determinado comportamento, uma determinada atitude, e vão fazer uma descrição sobre aquilo, porque a pessoa que vai ler, ela precisa entender na prática como isso funciona.
No caso desta pessoa, vou mostrar aqui para vocês como que eu descrevi. Amistosa e discreta, mantém um relacionamento mais silencioso no trabalho. Um perfil mais concentrado, produtivo, não costuma perder tempo com coisas desnecessárias. Utiliza seu tempo e sua energia para realizar o que faz parte do seu compromisso. Desconfiada e prudente. Prefere conferir e analisar as coisas antes de concluir, pois além da consciência das consequências dos erros, tem medo e vergonha de ser chamada a atenção. Então veja que aqui, a partir de 2 palavras, eu discorri como poderia ser esse comportamento no dia a dia. Uma outra frase: acaba perdendo mais tempo na realização das atividades, sendo um tanto lenta, mas prefere evitar as falhas, tem retrabalho para isso acontecer. Na redação, o que eu encontro que faz sentido aqui com essa característica aqui? Letras muito grandes, letras demoradas. Lembra do perfil lento, movimento lento? Uma pessoa que tem um movimento lento, um movimento ágil, um movimento pausado, é uma característica relativa à velocidade com que ela coloca as atividades em dia. Então, eu vou lá, encontro uma letra lenta, eu vou discorrer a característica aqui a partir da informação que tem no perfil, a partir da informação sobre a espécie. Essa pessoa tem sonhos e ambições, mas não estão organizadas. Como que a gente vê sonhos e ambições? Os sonhos, elas estão na zona superior. Aí tem a ver com a imaginação, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a religiosidade. E a ambição tem a ver com a zona inferior, mas não estão organizadas. Provavelmente, nessa escrita aqui, vocês vão encontrar traços de desorganização. Letras retocadas, letras corrigidas, pouco parágrafo, parágrafo desorganizado, uma margem da escrita defeituosa. Ela fica apenas no campo dos sonhos mesmo. Nesse caso aqui, a pessoa que fica no campo dos sonhos, ela geralmente tem uma letra T bem alta e o traço do T pode acontecer de estar desligado da haste. Nesse caso, uma pessoa que tem ambição, mas as condições de ela ter um mérito, né, as condições de ela realizar ou de conquistar estão abaixo. Então, ela vai ficando apenas no sonho porque a capacidade de realização é ruim. Precisa ser treinada com o fluxo da empresa. Isso quer dizer que para a atividade dela, que aqui em cima nós colocamos operadora de caixa, veja que ela tem características que até são boas, por exemplo, perfil concentrado e produtivo é bom para operadora de caixa. Aí nesse campo aqui, eu tenho aqui uma setinha. Vocês vão escolher se essa pessoa se ajusta ao perfil, se ela precisa ser desenvolvida por ter alguma característica boa, ou se ela não se ajusta ao perfil. No caso do não ajuste ao perfil, o que eu indico para vocês? Bom, no momento em que vocês encontram um perfil de risco, como foi daquele do risco específico que a gente comentou, e essa pessoa, por exemplo, ela fala demais. Como que a gente identifica uma pessoa que fala demais? Letra muito grande, ocupa muito espaço, ou então uma oval aberta em cima, a pessoa que fala demais. Se dentro da função não tiver nenhuma relevância, não fizer diferença a pessoa conversar demais, ela pode ser desenvolvida, porque falar demais pode até ser uma coisa boa, dependendo do ambiente. Não oferece um risco específico. Mas essa pessoa precisa trabalhar num lugar onde exige concentração, onde não pode ter muito ruído, essa pessoa pode ocasionar um risco específico. Daí vale a pena desenvolver ou vale a pena descartar? Nesse momento em que a gente faz a adequação entre a demanda da empresa e o que a pessoa apresenta, é que a gente traça ali o perfil e identifica. Ajusta o perfil? Vejam bem aqui. Ajusta o perfil, preciso desenvolver, ou essa pessoa não se ajusta ao perfil. Daí aqui também eu mudo de cor. Não se ajusta o perfil, fica uma cor mais escura. Desenvolver fica mais claro. Uma pessoa que às vezes já tem experiência, já está bem, fica azul.
Uma coisa importante aqui, ó, quando a gente faz aqui o perfil da competência, já surge um gráfico em que a gente já consegue identificar onde está a deficiência. Espera aí, puf, a deficiência dela aqui está em foco no cliente, na autoconfiança. Então, isso aqui eu consigo treinar na pessoa. Isso aqui faz diferença no dia a dia? Se não fizer diferença, você já aumenta a chance de a pessoa se ajustar ao perfil. Bom, a partir da sua análise, você faça a análise da sua própria redação. Na verdade, tudo isso que a gente discorreu, gênero, espécie, perfil de risco e os signos gráficos já vão dar muito potencial para você realizar a análise grafológica. Comece fazendo o seu, faça das pessoas conhecidas e vá treinando. Então, esse aqui é o nosso perfil sintético. Você consegue demonstrar aí várias coisas interessantes para a pessoa ter uma aderência na vaga. Em seguida, nós vamos apresentar o perfil analítico. Obrigada, até o próximo.